Oi, gente, vocês me escutam? Eu vou apresentar aqui pelo perfil do Glauco, já que ele tá aqui em casa. Eu acho que o teu áudio tá ruim aqui, né, amor, do computador? Peraí, que eu vou já ver. Meu fone não tá funcionando bem o áudio. Oi. Oi, vocês estão me ouvindo? Tá no telefone, hein? Tem um aqui em cima. É, se funciona. Fala aí de novo. Oi. Tá. Bom, Oi? porque eu posso ligar aqui, senão vai dar feedback. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá falhando Fala aí, bastante. pessoal. Nem fala. Tá falando bastante pra mim. Falei. Pessoal, eu tô escutando bem baixinho. Quer dizer, eu Tá não tô baixo escutando pra quase ti? nada. Tá. Pra mim, por Peraí. mais que esteja falhando, tá o áudio alto. Não é o teu volume, Yasmin? Não, tá no máximo. Sei, será que é o computador? O Mo que tá com Tô ouvindo o o áudio. áudio. Tá perfeito agora. Tá muito baixo, né? Tá todo mundo ouvindo baixo? É Yasmin que tá ouvindo baixo. Talvez seja o Vou pegar um áudio dela. fone. Yasmin, Peraí. da outra vez eu fiquei assim. Não, sai e entra, que volta ao normal. Já aconteceu comigo isso. Da outra vez tava muito baixo, eu saí, entrei de novo e voltou ao normal. Deixa eu... Tá bom, então eu vou fazer isso. Tem um empresta o fone aí rapidinho. Nossa, tá muito bom esse mundo do André. Eu acho que é aquele mesmo bug que dá no meu, às Fala aí. vezes. Agora eu tô ouvindo direito. Agora? Tá. Não, mas era pra tu tirar o fone agora. Beleza. Não, tudo bem. Me dá Deixa eu ligar aqui. Pronto, agora foi. Pronto? A Yasmin tá escutando? A Yasmin disse que tava bom o som. É, às vezes Confirma, Yasmin. dá isso, às vezes o meu também fica bem baixinho. Confirma. Tá. Gente, desculpem primeiro, desculpa pela demora, desculpa por adiar. A apresentação era ontem, né? Eu adiei pra hoje, porque realmente essa semana foi muito corrida, igual que chegou de viagem hoje também. E deu aquele problema no meu computador, né, que eu tava explicando pra vocês. Ele tem vida própria, do nada ele decide não funcionar. Já me estressei muito com ele hoje, aí peço desculpa se eu acabei incomodando aí algum compromisso de vocês, atrapalhando algum compromisso que vocês tinham. E
A minha apresentação hoje é sobre autorregulação, aspectos introdutórios, aquele textinho que o professor Glauco passou lá no grupo, né? Para a gente poder falar de autorregulação, a gente tem que falar de agência humana, que é uma coisa que a gente já conversou aqui nas outras apresentações também, que nós somos seres e não pacientes, nós temos a capacidade de interferir nos rumos da nossa vida, né? E a agência humana, ela existe principalmente por causa de 4 capacidades que nós temos, que são elas a autorreflexão, a simbolização, o pensamento antecipatório e a autorregulação. A simbolização, ela permite a representação e interpretação das nossas próprias experiências e desempenhos. O pensamento antecipatório, ele nos possibilita transcender o presente, que vive hoje, né, e regular o nosso comportamento em direção a objetivos que estão no futuro. A gente é capaz de antecipar consequências do nosso desempenho hoje, né. A autorreflexão, ela nos permite analisar nossas experiências, pensamentos e estabilizar a nossa autopercepção. E a autorregulação, ela é a capacidade de monitorar, avaliar e controlar o nosso comportamento. E é sobre a autorregulação que eu vou me aprofundar hoje com vocês. A autorregulação é a capacidade de regular o nosso próprio comportamento. De acordo com Bandura, os agentes, né, nós, as pessoas, somos autoinvestigadores do nosso funcionamento. A gente está constantemente observando o nosso funcionamento, avaliando o nosso funcionamento, regulando o nosso desempenho, para que a gente possa atingir as metas e a nós mesmos. Nós criamos objetivos a serem alcançados, e quando a gente faz então a gente tá ouvindo? Ele que trouxe esse de Ok. coisa, porque tá A ruim. minha Gente, tem alguém aí? Tá cortando pra vocês também ou eu caí? Não, não, a internet da Amanda caiu aqui, eu tô no 3G. Ah, tá bom. Sim, parece que tá voltando a internet aqui.
Voltei. Vocês estão me ouvindo? Sim. O que podia dar errado hoje tá dando, viu, gente? Ave Maria. Deixa eu continuar aqui a apresentação. Liga o microfone e abre aqui só para falar pra gente. Pronto. Posso continuar? Pode sim, Amanda. Certo, já que eu tava, que eu nem sei mais, pelo amor de Deus. Na autorregulação. Na autorregulação, tá. A autorregulação é a nossa capacidade de regular nosso próprio comportamento. De acordo com o Bandura, nós somos autoinvestigadores do nosso funcionamento. Ao longo desse texto e dessa apresentação, eu acho que vocês vão escutar muito alto, alto, alto. O texto é inteiro, alto isso, alto aquilo. Chega a ficar confusa com tanto alto. A gente começa a se confundir com os conceitos. Mas basicamente, o Bandura, ele estuda o que a gente faz, né? A nossa autopercepção do que a gente vive de nós mesmos. Então, por isso que tem tanto alto na teoria dele. Mas... de acordo com ele, a gente cria objetivos para serem alcançados, e quando a gente cria objetivos, entra num estado de desequilíbrio, porque a gente percebe que existe uma discrepância entre o que agora no presente e no futuro. Então é necessário que a gente crie esse estado de desequilíbrio para a gente poder agir no mundo. Então, a gente vai e mobiliza os nossos esforços para poder atingir os objetivos que a gente criou. Esse processo de mobilizar os nossos esforços para atingir os objetivos e as metas que a gente tem é o que é chamado de autorregulação, pelo Bandura. Quanto mais sofisticados são os repertórios comportamentais e as interações com o ambiente do agente em questão, do indivíduo, né, mais complexo será o seu mecanismo de autorregulação. A autorregulação opera por meio de subfunções psicológicas internas, que são as subfunções que aparecem no texto, né? A autoobservação, os processos de julgamento e a autorreação. Essas são subfunções internas, mas é preciso deixar claro que a autorregulação, ela não é um mecanismo que independe de fatores externos. Ela também é influenciada por fatores externos. Tem um trechinho do texto que fala que a autorregulação não implica em redução da influência ambiental, pois o contexto afeta os componentes da agência pessoal, como também interferem nas próprias funções autorregulatórias. E também não dá para a gente dizer o que influencia mais o nosso comportamento autorregulatório, os fatores externos ou os fatores internos? Não dá para a gente dizer o que influencia mais. Inclusive, o Bandura diz que isso é a mesma coisa daquela discussão do ovo e da galinha. Não tem como a gente dizer o que influencia mais. Ambos influenciam em diferentes proporções, em diferentes... de acordo com o indivíduo, né? De acordo com a pessoa que está ali se autorregulando. Os fatores externos, eles influenciam que influenciam na autorregulação podem ser valores morais e éticos presentes na cultura em que estamos inseridos, então isso muda de acordo com a cultura da pessoa. O impacto do clima sobre a nossa saúde, o nosso bem-estar, o nosso humor, vários outros fatores externos podem interferir na nossa autorregulação. E os fatores internos que influenciam são a autoobservação, os processos de julgamento e a autorreação, são os principais fatores internos que são citados no texto. A autoobservação, ela é o primeiro passo da autorregulação. Você primeiro se auto-observa, em seguida se julga, faz o auto-julgamento, e a auto-observação junto com o julgamento, né, ela possibilita a subfunção, que é a autorreação. Esses três fatores, eles são interligados, né? A gente vê que tem um caminho a ser percorrido. Você passa pela auto-observação, passa pelos processos de julgamento e, por fim, a autorreação. A auto-observação é a capacidade do agente em monitorar o desempenho do próprio comportamento. A gente se observa a todo tempo, observa o nosso comportamento e monitora o nosso comportamento. É importante destacar que a auto-observação é um processo que é falho, porque a gente não consegue se auto-observar o tempo todo em todos os âmbitos. Por exemplo, se você conhece uma pessoa nova,
você pode estar ali se auto-monitorando no quesito educação, de ser muito educada com ela, monitorando o seu comportamento nesse quesito. Mas, ao mesmo tempo, você pode acabar se desligando um pouco da questão da espontaneidade. Você pode não monitorar a forma que você está agindo, se você está agindo de uma forma espontânea ou não. Então, você acaba não conseguindo se monitorar de uma forma completa. A autoobservação é um processo que é bastante falho nesse quesito. E a autoobservação, ela fornece informações que a gente vai usar como referência nos nossos processos de desempenho. O sucesso da autorregulação, no entanto, depende da qualidade do monitoramento que exercemos com a autoobservação, ou seja, essa qualidade do monitoramento é muito importante para que a autorregulação tenha um grande sucesso, mas é importante lembrar que a gente nunca consegue se monitorar 100%, né? A gente nunca vai conseguir fazer uma autoobservação o tempo todo e super completa. Os processos de julgamento, né, que é o segundo mecanismo interno, fator interno que o Bandura trata, eles são processos que nos permitem julgar o valor das nossas ações. A gente julga o valor das nossas ações de acordo com o que a gente valora, né, de acordo com as nossas referências pessoais. Os processos de julgamento são processos que são muito pessoais, de acordo com o que a gente acredita ser o correto, o que a gente acredita ser importante. Cada indivíduo seleciona, resgata e utiliza diferentes referências que vai utilizar nos seus processos de julgamento. É sobre as bases dos padrões pessoais que os nossos julgamentos são realizados. Então, eu posso ter um comportamento que para mim tá ok, tá massa, eu super acho bacana, e outra pessoa não acha esse comportamento bom. E no processo de julgamento dela do próprio comportamento, ela já não vai achar esse comportamento correto. O valor que atribuímos aos aspectos do mundo que nos afetam integra e modula como selecionamos e armazenamos nossas referências pessoais. Então, isso é muito relativo, é muito pessoal, a forma como a gente julga o nosso comportamento. E, por fim, a autorreação, que é outro fator interno, né, outra influência interna do nosso processo de autorregulação. A autorreação foi o que eu fiquei mais em dúvida, assim, lendo o texto. Achei que não está muito explicado direitinho no texto como funciona a autorreação. Eu fui procurar algumas referências fora do texto para poder entender. E se eu falar alguma coisa que vocês não concordem, ou achem que não está certo, podem interferir, inclusive, igual que se eu estiver errada, me corrija, para falar sobre a autorreação. Mas a autorreação é a nossa capacidade de nos congratularmos ou punirmos pelo nosso desempenho. A gente tem um desempenho, a gente avalia esse desempenho nos processos de julgamento, julga o nosso desempenho, e aí a gente vai ter uma autorreação de acordo com o julgamento que a gente faz do nosso desempenho. Se a gente acha que o nosso desempenho foi bom, se a gente avalia o nosso desempenho positivamente, a gente vai ficar feliz, se sentir satisfeito, nos autocongratular por isso. Se a gente achar que não, a gente pode ficar insatisfeito e nos punir de alguma maneira pelo nosso desempenho que a gente não achou que foi legal. Essa punição, na verdade, é uma espécie de condenação, não é punição de eu vou me açoitar, eu vou me açoitar porque eu errei, não. É uma condenação, né? Poxa, eu errei. Me condenar e me sentir mal por não ter agido de acordo com o que a gente... Gente, eu tô rindo porque o Globo tá rindo também aqui. De acordo com o que a gente acha que deveria ter feito. As autorreações, elas podem ser as autorreações avaliativas ou as autorreações tangíveis. No texto não fica claro que só existem esses tipos de autorreações, mas eu vou falar dessas duas porque é o que aparece lá. E foi, na verdade, a parte que me deixou mais confusa. Mas as autorreações avaliativas, elas possibilitam a mudança autodirigida do comportamento. As pessoas tendem a realizar coisas que geram autossatisfação e apoio social. Julgamentos favoráveis geram reações gratificantes, ou seja, eu vou tender a fazer coisas que eu acho que são boas e que as pessoas vão julgar como boas e que eu vou ter uma boa aceitação social e um apoio social. Então, essas autorreações avaliativas, elas possibilitam a mudança autodirigida do meu comportamento. Se eu fiz uma coisa que eu julgo que não foi boa e que eu não tiver apoio social, eu vou mudar esse comportamento da próxima vez e vou fazer diferente. E as autorreações tangíveis, elas podem ser reforçadoras ou punitivas, promovendo a ação através da autogratificação. Pessoas também mobilizam esforços para realizar coisas que não gostariam de fazer por meio da obtenção de incentivos tangíveis. Então, eu acredito que essa reação tangível tem a ver mais com a gratificação. Por exemplo, eu não queria estudar para essa prova. Não queria, mas depois que eu estudar para essa prova, eu vou me livrar dessa tarefa e vou poder descansar.
eu me gratifico. Então, eu vou lá e realizo aquilo ali, eu vou ter uma autorreação de gratificação. Eu realizo aquilo ali para eu poder atingir aquele objetivo da gratificação. Ou se eu não estudo para a prova, eu vou tirar nota baixa, eu vou me sentir muito mal. Vai ser uma reação, uma autorreação punitiva. Acredito que seja mais ou menos assim. Mas o que é importante é a gente saber que a gente não vai mobilizar esforços só para fazer o que a gente quer fazer. A gente mobiliza esforços todos os dias para fazer coisas que a gente precisa fazer, mas não necessariamente a gente quer. A gente trabalha por um salário. Tem gente que gosta de trabalhar, tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de trabalho porque tem que ter um salário, tem que viver, né? Então, muito do que a gente faz, na verdade, é pela gratificação que a gente vai receber. Aí aqui tem uma tabelinha que está no texto, né, que fala exatamente sobre as subfunções de cada processo. As dimensões de desempenho, quais são os fatores aqui que tem que ser levados em conta, a qualidade do monitoramento, os processos de julgamento, né, como é que a gente faz esses processos, qual o valor da atividade, determinantes de desempenho, autorreações avaliativas, autorreações tangíveis. E também autorreações inexistentes ou a autorreação neutra ali nas avaliativas. O que é? É quando aquilo ali não tem importância pra gente, a gente não valora aquilo ali. Então, quando é uma coisa que não tem importância, em geral, a gente não tem muita autorreação. Eu não vou ficar muito feliz, assim, porque eu fui lá na cozinha e bebi um copo d'água. Nossa, eu bebi um copo d'água, eu tô muito... Não, isso é uma coisa muito... É uma coisa que a gente faz até meio que no automático. Então, a gente não tem uma autorreação muito de satisfação pessoal por a gente beber um copo d'água. Às vezes, quando a pessoa bebe pouca água e ela coloca uma meta, né, de beber uma quantidade X de água por dia, às vezes sim, mas não é uma coisa rotineira isso. Então, existem essas autorreações neutras e autorreação inexistente também na parte das tangíveis, né? E para finalizar, na verdade não é para finalizar, mas é quase para finalizar, eu vou falar um pouquinho de agência moral, que também é uma parte que é citada no texto e é muito importante porque tem tudo a ver com a questão da autorregulação. A agência moral, são os padrões morais de conduta que influenciam a regulação do nosso comportamento. A gente tem mecanismos morais que autorregulam o nosso comportamento, que a gente coloca como sendo correto, como sendo bom, como sendo a coisa certa a se fazer e as coisas que a gente acredita que não devem ser feitas. Esses mecanismos morais, eles são influenciados, claro, pela sociedade que a gente vive. Tá? Deu algum problema aí? Não. O André entrou. Ah, tá. Pela sociedade que a gente vive, pela conduta moral que a nossa cultura coloca como correta. Porém, esses mecanismos morais, eles não são automáticos, eles precisam ser ativados. A gente ativa os mecanismos morais para a gente realizar certas coisas que a gente acredita serem moralmente corretas. Somos capazes, por exemplo, de sentir repulsa a certos comportamentos em determinadas situações e não sentirem nada. Isso é a ativação seletiva que o Bandura fala, que a gente é capaz de ativar ou não a nossa agência moral, né? Em alguns momentos ou não. Por exemplo, a gente pode sentir muita repulsa e se sentir muito mal quando a gente escuta uma situação ou vê uma situação em um determinado local ou com determinada pessoa, e a gente pode ver essa mesma situação acontecer com outra pessoa ou em outro local e a gente não sentir nada. A gente desativar a nossa agência moral ali, esse mecanismo de regulação do que é correto e do que não é. Eu botei um exemplo aqui que é um exemplo que é bem comum, infelizmente, né? Que é as pessoas se mobilizarem muito com catástrofes na Europa e não se mobilizarem com catástrofes na África, por exemplo. A gente vê jets na internet, aquelas comoções enormes quando acontece algum tipo de catástrofe natural, ou até algum tipo de situação de terrorismo na Europa. E quando acontecem coisas semelhantes em outros lugares do mundo, as pessoas nem se mobilizarem, não se importarem. Essa é um tipo de ativação seletiva, né, do nosso mecanismo de agência moral. Fatores internos e externos influenciam a nossa decisão de ativar ou não o nosso sistema de regulação moral. Isso tem muito a ver com o que a gente vive e com o que a gente acredita, de acordo com a sociedade que a gente vive, com a cultura que a gente está inserido. Glauco, aconteceu alguma coisa? Tá me olhando com uma... Não? Tá, o Glauco tá me olhando aqui, eu pensei que tinha saído ali do Meet, mas, bom, isso é agência moral.
Tem um textinho aqui que eu botei um trecho de uma entrevista que o Bandura dá, que é muito interessante, que ele fala o porquê dele querer estudar esse tipo de comportamento. Eu vou ler para vocês. O que mais me intriga é que muitas de nossas desumanidades em larga escala são perpetradas por pessoas que, em outros aspectos da vida, podem ser compassivas e humanas. Então, o desafio aqui era explicar por que pessoas boas podem realizar coisas absolutamente cruéis. A adoção de padrões morais é apenas metade da história e tem efeito limitado, pois esses padrões não operam como reguladores inabaláveis do comportamento. Temos o talento de seletivamente ativar e desativar esses padrões. E nessa mesma entrevista, ele dá um exemplo de um soldado nazista que pode estar ali escrevendo uma carta, ditando uma carta para o seu pai doente, chorando porque o pai dele está doente, uma carta cheia de respeito, compaixão e amor pelo seu pai, e de repente ele levanta, vai lá fora no campo de concentração e julga que um prisioneiro não está agindo como ele queria que ele agisse, ele simplesmente dá um tiro na cabeça do prisioneiro, sem pensar duas vezes. Ele teve um comportamento ali ao ditar a carta para o pai de extrema compaixão, compassividade, e de repente ele simplesmente vai lá e desliga a chavezinha da agência moral dele, faz a seletividade ali dele e simplesmente mata uma pessoa que poderia muito bem ser o pai dele, né? Uma pessoa que talvez tenha características semelhantes ao pai dele, tenha a mesma idade do pai dele. Isso é uma coisa que intrigou muito o Bandura, por isso ele quis estudar essa questão da agência moral. E aí que entra o conceito de desengajamento moral. Exatamente, que é o que eu vou falar agora. Igual falou que agora entra o conceito de desengajamento moral, que é o que eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês. O Bandura, ele propôs o conceito de desengajamento moral para mostrar como as pessoas podem encontrar justificativas para cometer atos antissociais sem se sentirem culpadas ou censuradas por isso. Então, o ser humano é fantástico, ele consegue, ele é capaz de simplesmente cometer um ato que vai contra tudo que ele acreditou e defendeu a vida toda dele e achar uma justificativa para ele ter cometido aquele ato. O Bandura, ele fala de 8 tipos diferentes de mecanismos de desengajamento moral. São eles, eu vou falar para vocês, não sei se vai ficar muito longo, mas eu vou falar um pouquinho de cada um. A justificativa moral, que ela opera quando o que é culpável pode se tornar uma conduta pessoal e socialmente aceitável por meio de uma reconstrução cognitiva que representa a conduta antissocial. Por exemplo, não há problema em bater em alguém quando sua honra é ameaçada. Se a pessoa foi lá e a sua esposa foi lá e traiu você com outro homem, você pode matar ela, porque é um crime de honra. Honra se lava com sangue, né? Isso já foi lei, né? Isso já foi lei, inclusive, estava na Constituição. Então, é uma justificativa moral. Você comete uma coisa totalmente moral, mas você vai lá e arranja uma justificativa que na sua cabeça faz todo sentido para você cometer aquele ato. Outro tipo de mecanismo de desengajamento moral é a comparação vantajosa. Opera quando condutas prejudiciais parecem ter uma consequência pequena, se comparadas com atividades mais repreensíveis do que elas. Por exemplo, não morre insultar um colega, porque bater nele seria pior. É uma coisa assim que você acaba tentando justificar. Eu assaltei, mas eu não matei. Não, é uma forma de você achar que a sua atitude não foi tão ruim assim, porque tem uma atitude que poderia ser muito pior do que a sua. Linguagem efemística. Opera quando há um mascaramento de atividades repreensivas na forma como são nomeadas, para diminuir a gravidade da ação ou conferir-lhe um status mais respeitável. Por exemplo, dar tapas e empurrões em alguém é só uma forma de brincadeira. Não tem problema você bater em alguém, porque você só está brincando. Então você ameniza com a linguagem ali o que você está fazendo, mesmo que o ali seja extremamente imoral, né? Outra forma de desengajamento moral, a minimização, ignorância ou distorção das consequências. Opera quando as pessoas acreditam fazer o mal pelo bem ou que os fins justificam os meios, minimizando o mal que causam, evitando encará-lo ou negligenciando-o. Por exemplo, as crianças não se importam de serem caçoadas, porque isso mostra que elas estão recebendo atenção. Elas gostam que você zoe delas porque elas estão ganhando atenção. Então, é uma forma de você ali justificar, minimizando ou distorcendo as consequências do seu ato. Desumanização, utilizada quando se retiram das pessoas suas qualidades humanas ou quando se atribuem a elas qualidades bestiais. Exemplo, alguém que é desagradável não merece ser tratado como um ser humano. Isso ocorre muito, né? Infelizmente, inclusive é um dos mecanismos do racismo, a desumanização do outro. Você tratar aquele outro como menos humano.
E isso te coloca em uma situação em que você se permite tratar aquela pessoa como você trataria um não humano, né? O que não justifica, porque não se deve tratar mal nenhum animal. Mas muitas pessoas acreditam que no momento que você vê alguém como não humano, você desumaniza aquela pessoa, você se coloca numa... Você simplesmente quebra qualquer vínculo de compartilhamento de humanização que você teria com aquela pessoa. E com isso você também detona qualquer empatia que você poderia ter por ela, né? Outro mecanismo é a atribuição de culpa. Opera quando as pessoas veem a si mesmos como vítimas sem culpa, pressionadas a agir de forma prejudicial por uma provocação forçada ou então por uma provocação forçada, ou então a ver suas vítimas como culpadas e merecedoras de seu prejuízo. Exemplo, se as pessoas são descuidadas com seus pertences, então a culpa é delas se forem roubadas. Se você foi estuprado porque você estava usando uma saia curta, né? Outro exemplo. Pediu para ser estuprada, né? Isso aí é triste demais. Os últimos dois, né? Deslocamento de responsabilidade. Recorre-se à ideia de que outras pessoas estão agindo na mesma intenção. Exemplo, se uma criança está vivendo sob más condições, ela não pode ser culpada por se comportar agressivamente. Esse deslocamento de responsabilidade é muito comum. Não é um mecanismo que é totalmente isento de sentido, né? Mas... Gente, o computador do Glauco vai descarregar. Então, Peraí que continua aí que eu vou botar... Tá, ele foi pegar o carregador. Mas a gente não pode simplesmente deslocar a responsabilidade da gente. Eu fui ruim com outra pessoa porque eu estou em depressão. E eu tenho o direito de tratar os outros mal porque eu tenho depressão. A cartada da depressão. Não é muito legal, né? A gente entende que uma pessoa que está passando por um processo de adoecimento, ela vai errar, ela vai fazer coisas que não são bacanas, mas tampouco o adoecimento dela justifica ela agir assim. A não ser que ela seja uma pessoa que esteja numa situação de estar inimputável, né? Que ela não possa ser culpada pelo que ela está fazendo, mas isso é uma coisa que é uma discussão muito mais profunda. E por último, a difusão de responsabilidade, usada quando as pessoas veem suas ações como se estivessem emergindo de pressões sociais ou de imposições dos outros, muito mais do que algo pelo que são pessoalmente responsáveis. Exemplo, as crianças não podem ser culpadas por falar palavrão quando todos os seus amigos o fazem. Eu acho que esse exemplo da criança nem é tão interessante, porque talvez a criança a gente possa colocar numa situação de ainda incapaz, né, de não saber o que está fazendo. Mas tem muitos adultos que fazem isso, que não se isentam da responsabilidade do que eles fazem porque todo mundo ao seu redor está fazendo. É aquela história de se todo mundo faz, ninguém tem culpa, né? Se todo mundo faz, não tem como arranjar um culpado. É a difusão da responsabilidade. E, por fim... difusão da Peraí, responsabilidade. tu quer falar no... Não, posso falar aí mesmo, acho que o pessoal deve estar me escutando. Peraí, que o Algo vai falar. Não precisa, pode ficar tranquila. Esse negócio da difusão de responsabilidade é mesmo uma divisão da culpa mesmo. Né? Você tira um pouco da culpa daquele sujeito. Mas é exatamente, na hora que você divide a culpa, ninguém é culpado, entendeu? A culpa se difunde. Claro que todo mundo é culpado, né? Mas é uma forma de você não atrair a culpa pra você. Você simplesmente consegue ver aquilo ali de uma forma mais... Você ameniza a sua culpa, já que todo mundo fez, não foi só você, né? Acredito que seja isso. Tinha um outro conceito também que eu ia discutir, mas eu me esqueci o exemplo, a situação. Como foi a situação que tu falou aí? As crianças podem ser culpadas por falar palavrão, não podem ser culpadas por falar palavrão quando todos os seus amigos o fazem. Não, tu falaste uma outra coisa, agora eu não me lembro. Deixa eu finalizar, que aí a gente discute. Talvez eu lembre. Tá. Eu esqueci mesmo. Já tô finalizando, gente. Não vou mais prender vocês numa sexta-noite. Então, e por fim, a autorregulação e a autoeficácia. É importante a gente fazer essa relação entre a autorregulação e a autoeficácia. Outro mecanismo central no processo de autorregulação é a crença de autoeficácia. A efetiva autorregulação requer não somente a habilidade de autorregulação, mas também forte crença na capacidade de realizá-la. Você tem que achar que você vai poder se autorregular, você tem que achar que você é capaz de atingir aquele objetivo para poder se regular para atingi-lo. Você não vai colocar para você um objetivo totalmente irreal, que você acredita que você não é capaz de atingir, e você não vai se regular para atingir aquele objetivo, já que você acredita que você não é capaz de atingir. Então, para que você se autorregule para atingir o objetivo que você se colocou, você precisa ter autoeficácia, você precisa acreditar que é capaz de realizar aquilo ali, realizar
o que é necessário ser feito para se atingir aquele objetivo. Quanto mais forte a percepção de eficácia de autorregulação, maior persistência no seu esforço de autocontrole. As crenças de eficácia pessoal influenciam quais padrões de autorregulação a pessoa adota, o tipo de escolhas, metas e objetivos que o agente elabora, o nível de esforço a ser investido e sua persistência diante das dificuldades. Ou seja, a gente tem que acreditar que a gente vai conseguir alcançar aquilo ali, que a gente vai ser capaz. Senão a gente não vai persistir. Não faz sentido a pessoa persistir em um objetivo que ela não acredita que vai ser capaz de alcançar. Então, a autorregulação e a autoeficácia são muito importantes, precisam ser relacionadas, e a autoeficácia é central no processo de autorregulação. E é isso, gente. Aqui as referências que eu usei na apresentação. E espero que vocês tenham gostado. Eu vou finalizar aqui. Bom, como o Goku falou que queria que a gente mediasse, né? A pessoa que está apresentando mediasse a apresentação, então eu vou perguntar para vocês o que vocês acharam, se vocês conseguiram apreender bem os conceitos que eu tentei passar para vocês, e se autorregulou muito bem. Obrigada, Cleiton. Muito obrigada. O Bandura está orgulhoso de mim, né? Então, queria saber o que vocês acharam, né? Não sei se vocês leram o texto, não sei se vocês concordam comigo, que eu achei particularmente que o texto está assim, um pouquinho confuso em algumas partes, eu tentei esclarecer melhor o que estava me deixando confusa, mas não sei se vocês compartilham comigo dessa impressão que eu tive do texto. Aí eu queria saber o que vocês acham, e se vocês conseguem fazer alguma relação com a pesquisa de vocês, né, que é a pergunta de praxe aqui. Se existe alguma relação entre o que eu apresentei aqui para vocês e a pesquisa de vocês. Desliguei aqui o fone de ouvido. Oi, Amanda, parabéns pela apresentação. Achei que você tratou com muita clareza, apesar de que eu não consegui ler o texto todo, eu fiquei mais ali preso na questão do próprio conceito de autorregulação. Na verdade, eu não vou ter muito a contribuir, porque a tua apresentação já foi muito rica, mas eu queria perguntar, tanto a você quanto ao professor Glauco, se essa ideia, ou, na verdade, esse conceito de autorregulação, se ela tem alguma relação com a aprendizagem, né? Ou seja, se é possível a gente dar um nome assim, autorregulação da aprendizagem. Digamos assim, que o que eu quero entender é se há aí uma conexão, uma relação forte disso com a aprendizagem, com os conceitos de aprendizagem. Vocês podem, sei lá, de repente, eu entendi que pode, de certa forma, ajudar o indivíduo a alcançar certos objetivos também em relação à aprendizagem. Se existe, digamos, essa relação e se isso é, de certa forma, discutido na literatura. Andrei, com certeza. Eu não sei se é discutido na literatura, porque eu ainda não li nada sobre isso, para me aprofundar, mas com certeza, porque a autorregulação ela tem tudo a ver também com a nossa autoeficácia. Então, trazer um exemplo aqui para aprendizagem, você precisa aprender determinada disciplina, determinado conteúdo. Então, você vai se regular ali para conseguir alcançar aquele objetivo de aprender aquele conteúdo. E isso tem a ver também com a sua crença na sua capacidade de aprender aquele conteúdo. Se você tem uma autoeficácia grande, né? Se você tem uma alta autoeficácia, e provavelmente você vai ter também uma alta capacidade de autorregulação. Isso é totalmente relacionado. Inclusive, se você tem uma autoeficácia alta, se você tem uma eficácia coletiva alta, e se você também tem a eficácia, como é? Eficácia por agência por procuração, né? Uma agência por procuração também, por exemplo, eu não sou capaz de aprender essa disciplina sozinha, mas o meu professor particular, que eu posso contratar, ele sabe isso e ele vai me ensinar e eu vou conseguir aprender com a ajuda dele. Ou então, eu não consigo aprender isso sozinho, mas eu tenho um grupo de estudos e nós vamos discutir e juntos vamos conseguir aprender essa determinada disciplina, esse determinado assunto.
Então, se você tem uma autoeficácia alta, se você tem uma eficácia coletiva alta, se você tem uma agência por procuração também, provavelmente a sua capacidade de autorregulação vai ser alta também. Então, acredito que tem tudo a ver com a aprendizagem. Se a gente pegar esse exemplo de aprender certos conteúdos, de conseguir apreender certos conhecimentos que você deseja aprender e que você acredita ser capaz de aprender. Mas sobre uma questão de ter uma literatura sobre isso, eu não sei. Talvez o professor Glauco possa falar melhor. Cara, é assim, ó. Esses trabalhos eu vejo muito, muito eles sendo realizados no campo da psicologia mesmo. Mas o próprio Marco Antônio Moreira, a conferência dele do SNEF desse ano foi sobre interesse, como é que é, autoeficácia, motivação, autorregulação aplicados no ensino, carga cognitiva, né, essas coisas. Então, o que acontece? Uma coisa que é importante para a gente aprender é ter motivação. E motivação, em geral, a gente confunde motivação com euforia. Mas a motivação é uma espécie de vamos dizer assim, é um impulso que te leva a agir, né? Então, por que que a gente acorda 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã para ir para a universidade, passar o dia inteiro? É porque a gente quer alguma coisa, né? Tem algum impulso que nos leva a fazer isso. E as perspectivas mais atuais da psicologia colocam esse aspecto cognitivo e de simbolização, que é uma coisa que o Bandura traz, bastante no conceito de autorregulação, em jogo. Então, a autorregulação, ela acontece a todo tempo na sala de aula. Seja porque o aluno ele diz assim, poxa, não, esse conteúdo eu não aprendi. Ele faz uma autoobservação dele, principalmente metacognitiva, se ele aprendeu aquele conteúdo. Ele presta atenção se ele está prestando atenção na aula, né? Ele faz um julgamento sobre isso e aí ele reage também com respeito a isso, ele auto-reage com respeito a isso, né? Ele faz uma autoavaliação não, como é que é o nome do primeiro lá? É autoobservação, né? Ele faz uma autoobservação sobre como as relações dele com os colegas estão, né? Ele faz essa autoobservação, faz o julgamento e às vezes ele muda ou não, se afasta, se aproxima. Então a autorregulação está fortemente presente na sala de aula e ela está fortemente relacionada com a aprendizagem, né? Então uma pessoa que tem uma capacidade autorregulatória maior, ela deve tender a ter resultados de performance melhores, né? Isso aí não tenha dúvida, né? Até porque ela tem a autorregulação dela vai influenciar também no autocontrole dela. Tá? Então, eu imagino que tem. Agora, assim, o que eu entendo é que, às vezes, essas pesquisas, elas se focam... Aqui, ó, cadê a Yasmin falou alguma coisa aqui. Tem esse artigo da Rita Carina, chamado Autorregulação da Aprendizagem, e a procrastinação acadêmica de estudantes universitários fala um pouco sobre a autorregulação da aprendizagem. Pois é, outra coisa também, né, que a gente vê muito os jovens brincarem com isso é sobre a procrastinação, né? É uma coisa também que está muito em voga atualmente. Ansiedade. Então, enfim, são várias coisas que estão sendo discutidas. E com certeza dá para fazer essa ponte sim, Andrei. Né? Agora, no campo de vista teórico, aí a gente teria que costurar alguma coisa. Será que a aprendizagem de conteúdos específicos interfere na autorregulação? Ou a autorregulação interfere na aprendizagem de conteúdos específicos, de alguma maneira? Inclusive, Andrei, eu acho que é uma coisa muito interessante que a gente pode relacionar com a evasão também, que é o que tu estuda, né? Essa questão da evasão, a autorregulação dos estudantes e as taxas de evasão, porque alguns não chegam até o final, né? Que é atingir o objetivo de se formar, qual é a relação entre isso? Enfim. Exatamente, Amanda. Eu também suspeitei que pudesse aí ser. Essa teoria poderia ajudar bastante a enriquecer a discussão sobre evasão. E sobre aprendizagem eu estava um pouco em dúvida, porque eu sempre vi aprendizagem, mas nunca associado a esse tema, né? Sempre aprendizagem explicada por outras teorias. E nunca dentro do contexto da teoria social cognitiva.
Bom, gente, não sei se o Gladson e a Yasmin querem falar alguma coisa também sobre relacionar com o trabalho de vocês, ou alguma observação sobre o tema. Sintam-se à vontade. Eu acho que o que eu tenho para falar. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Aquele, né? Eu acho que o que eu tenho para falar sobre a apresentação de hoje não é muito diferente das outras, né? Nesse sentido de relacionar com o campo das habilidades sociais, que é o que eu tenho pesquisado, que eu tenho estudado. Esse conceito de autorregulação, eu vejo assim que ele é muito interessante no sentido das habilidades sociais. Inclusive, uma das coisas que a Amanda falou na apresentação dela, sobre a questão dos fatores externos que influenciam, né, na autorregulação dos indivíduos, no sentido de que eles vão ter possibilidade de autorregular de acordo com sua, com seu, enfim, com seu pessoal, né? Que esses fatores do ambiente, da cultura que estão envolvidos ali, religião e tal, que é uma das coisas que os Delpret, por exemplo, que são os que trabalham com as habilidades sociais, né, os teóricos, os Delpret, um estudo recente deles, não tão recente, mas recente, né, das definições sobre habilidades sociais, eles já estão entrando eu digo não numa mudança, mas a definição das habilidades sociais deles está se tornando muito nesse sentido, de explicar que as habilidades sociais, elas são comportamentos aceitáveis, porém, eles falavam isso nos antigos trabalhos, né, que as habilidades sociais, elas são comportamentos aceitáveis e tal, e tal, e tal. Agora eles estão deixando bem mais claro que as habilidades sociais, elas são comportamentos aceitáveis, né, mas de acordo com determinada cultura, que ali vão propiciar, né, uma alta probabilidade de resultados favoráveis nas relações, né, que vai trazer ali a competência social. Então, foi uma das coisas que a Amanda pontuou na apresentação dela, né, que a autorregulação, ela tá relacionada também aos fatores externos, né, vão influenciar a autorregulação, e os Delpret estão já pontuando isso também nas pesquisas, né, nas pesquisas que estão conceituando as habilidades sociais, que os fatores também influenciam, né, na nossa definição de habilidades sociais. Eu posso ser habilidoso, mas aquela pessoa pode entender que eu não sou habilidoso, mas para minha cultura, eu tenho uma habilidade social que aquela outra cultura não vai reconhecer que é uma habilidade social, né? Então, é mais nesse sentido aí de coisas que eu consigo relacionar. E também vocês estavam discutindo sobre a aprendizagem, né? Que é uma das coisas também que eu venho tentando relacionar as habilidades sociais com a aprendizagem, no sentido de que os comportamentos das pessoas, as relações das pessoas, elas são importantes, as pessoas precisam estar em ambientes que tenham boas relações, que tenham boa comunicação, que consigam ter um controle, né, de si mesmo, né, no sentido de lidar com o outro, de conversar com o outro, tem os exemplos, né, no campo das habilidades sociais, que é iniciar uma conversa, permanecer em uma conversa, concluir em uma conversa, que são habilidades sociais que estão envolvidas nesse processo e precisam conter. E uma sala de aula precisa existir isso, precisa que os alunos tenham essa habilidade de comunicação, por exemplo, de saber ter fazer uma pergunta para o professor, dar um feedback para esse professor, ou interagir em um trabalho em grupo com os outros estudantes sem que hajam problemáticas, e se houver problemáticas, eles consigam realizar entre eles, e tudo isso está na capacidade de se autorregular, né? Não se deixar alcançar possibilidades que possam extrapolar aquele momento e propiciar novas problemáticas, mas a habilidade social está relacionada também nesse sentido, né, de eu ter as minhas habilidades, usar as minhas habilidades, que é justamente pode se conectar com o sentido de autorregulação, de acordo com os meus sentimentos, as minhas emoções, eu vou regular de acordo com as minhas habilidades sociais, para propiciar bons resultados favoráveis e assim gerar uma competência social, inclusive que pode estar relacionada com a minha competência, né, com a minha, enfim, acabei atrapalhando aqui, que pode estar relacionado com a aprendizagem, né, se eu, num trabalho em grupo, por exemplo, estiver
com muita possibilidade de problemas, eu vou ter problemas também para aprender e para desenvolver aquele trabalho, para desenvolver ali uma aprendizagem, a compreensão daquele estudo, né? Mas quando eu estou em boas relações, quando eu consigo me comunicar bem, quando eu consigo resolver as problemáticas das diferenças em um grupo, eu consigo ali ter um ambiente favorável para o processo de aprendizagem também. É isso, gente. Eu também não tenho muito o que falar, na verdade, eu vi muitas coisas no texto que me remeteram a várias outras ligações, principalmente ao trabalho do Gladson, porque eu acho que tem tudo a ver com o trabalho do Gladson, embora tenha totalmente ligação com a autoeficácia. Mas, inicialmente, quando eu li a primeira vez esse texto, eu não entendi muito bem, porque tem coisas que realmente complicado. Então, eu fui procurar outros textos e acabei achando esse da Rita Karina, que eu indiquei, que eu achei legal. Ela fez com um grupo de estudantes universitários. É uma pesquisa. Eu achei legal. E eu fiquei me perguntando um ponto que até o professor Glauco já falou sobre se matérias específicas modificam a autorregulação ou se a autorregulação modifica algo quanto a matérias específicas. Eu fiquei pensando em alunos do ensino médio, por exemplo, que são aqueles nerds, sabe, da turma, que amam exatas. Sempre quando tem, ou a maioria deles, na verdade, porque eu era assim, quando tem alguma prova de exatas ou alguma disputa de exatas que eles não são bem suscetíveis, eles têm uma ação autopunitiva. Isso porque eu já vi no estágio dois estágios, na verdade, que tinha alguns alunos assim também, não só eu, tá? E as ações autopunitivas deles, depois que ele passa pela observação, pelos julgamentos e a reação deles, é um pouquinho mais exageradas que o dos outros alunos. Daí, então, eu fiquei imaginando, será que esses alunos têm uma expectativa maior sobre as ações que eles estão fazendo? Será que o resultado que eles queriam, que também era o esperado, tanto como as suas crenças de autoeficácia, quanto para alcançar o seu objetivo, influenciam também nessa modificação da autorregulação? Porque depois disso eles mudam a forma de agir, então, para alcançar um objetivo, sempre quando passa por uma barreira um pouquinho maior. E também eu tive muitas, digamos assim, observações quanto às 8 características que a Amanda falou no final, porque me remeteu a várias coisas, tipo a última, que o ser humano procura uma desculpa para justificar suas ações. E me lembrou muito daquela reportagem que até acho que apareceu no Fantástico, sobre uma moça que bateu num cara na padaria porque ele pediu para colocar máscara no rosto dela. E ela justificou como tendo um problema mental, tudo mais. Então, me remeteu várias coisas que a gente escuta no cotidiano, que me remeteu à leitura e ao que a Amanda falou também. Foi isso, gente. Isso da questão da máscara, né? Eu acho que, na verdade, isso é safadeza, Yasmin, dessa mulher. Eu vi essa história na época. Porque ela quis justificar, na verdade, isso às vezes é até a orientação do advogado, né? Não, diz que tu tem um problema mental, porque aí a punição, né, a pena é menor, tem todo um julgamento para uma pessoa que é incapaz é diferente e tal. Então, às vezes é só safadeza mesmo, mas é isso, né? Às vezes a pessoa é muito, muito intolerante à frustração, né? Não aceita ser questionada
E aí ela foi lá e bateu na pessoa, por mais que a conduta moral dela, não sei, né? Depende da regulação dela. Talvez ela ache aceitável bater numa pessoa. Mas ela tomou uma atitude desumana, né? Foi contra um princípio moral, que é de você não agredir as pessoas assim, sem motivo, e quis justificar dizendo que tinha um problema mental. Eu acho que isso enfim. Mas com relação à questão que tu falou dos alunos, né, que se sentem pior, né, se tem uma autorreação punitiva quando eles não vão bem na questão das áreas de exatas. Eu estava até comentando aqui com o Glauco, que eu acho que tem a ver com a valoração que eles dão para isso. Eles dão um significado maior para essas áreas, para as exatas, para matemática, para física, dão uma importância maior. Então, como eles valoram de uma forma maior, quando eles não conseguem, eles se autorregulam para atingir aquele objetivo e não conseguem atingir, eles têm um auto-julgamento mais forte, né, de si mesmos. Eles acham que eles não foram bem o suficiente, poderiam ter ido muito melhor e tal. É importante também lembrar que essa questão do auto-julgamento, a gente tem muito a ver com a autorreferência que a gente tem também. Às vezes a pessoa estuda para uma prova e queria tirar um 10, mas não tira um 7. Mas na prova anterior ela tirou um 6. Então ela já faz um auto-julgamento positivo. Poxa, mas eu melhorei. Os nossos próprios desempenhos anteriores, eles servem como referência para o nosso julgamento, para os processos de julgamento que a gente vai fazer sobre o nosso desempenho atual, né? Então, às vezes a pessoa não atinge o objetivo, mas não entende como uma falha. Já esses rapazes aí, eles podem até ter tirado uma nota muito boa, mas como eles queriam uma nota muito melhor, eles entendem que falharam porque eles dão um significado muito grande, uma valoração muito grande para aquilo ali, né? Aí também entra outras questões, né? Às vezes é competitividade, né? Porque ele tem outros caras lá que também tiram notas boas como ele, e ele se dá mal e outro se dá bem, então também fica frustrado por não se dar tão bem quanto o outro. Rola também essa autocomparação, né, durante os nossos processos de autorregulação, os processos de julgamento, né. Então, é uma coisa... Gente, são tantas variáveis, né, a gente é tão complexo. O Bandura fala que é muito difícil a gente falar desses mecanismos de uma forma rasa, superficial, porque não dá. São muitas variáveis envolvidas, são muitas coisas envolvidas, então é uma coisa bem profunda mesmo. Eu fui lendo, né, o texto, e eu li mais de uma vez, claro, para poder fazer a apresentação, e cada vez que eu lia, era outra observação que eu fazia, que eu anotava de outra coisa que tinha passado despercebido, e parece que vai cada vez se aprofundando mais. É muito interessante a forma como o Bandura desenvolveu a teoria dele, né? Que ao mesmo tempo a gente consegue ler e identificar coisas do nosso dia a dia de uma forma tão simples, tão prática, e perceber ali como essas questões, por exemplo, do desengajamento moral. Os exemplos são coisas que todo mundo aqui já viveu e já viu outras pessoas fazendo, né? Até a gente mesmo já fez em algum momento. Mas ao mesmo tempo isso não é simples, isso é muito, muito complexo, isso é muito profundo. A teoria do Bandura é muito complexa e não dá pra gente falar de uma forma muito superficial sobre isso, né? Tem que O falar. Glauco vai falar agora. Bom, assim, eu não tenho nenhum trabalho específico do qual falar, tá? Ah, não, eu tô trabalhando com isso aqui. Não, atualmente eu estou orientando vocês, né? Em diferentes contextos. Mas eu vejo relação com o trabalho de todos vocês, e tem um ponto que eu acho que a gente está... Alguns pontos assim que a gente está esquecendo, acho que na linha, porque, enfim, eu construí uma linha baseado tipo, nos trabalhos que as pessoas faziam, e agora a gente está tentando achar uma forma de unificar essas coisas num referencial teórico que possa, digamos assim, perpassar por todos os trabalhos, né? Mas tem um aspecto aí que eu acho que pode ser explicado pela teoria social cognitiva, e a autorregulação nessa questão é muito importante, são as relações afetivas. Por que as pessoas começam, por exemplo, uma relação afetiva? Eu não estou falando de namoro, tá, gente? Eu estou falando de amizade, eu estou falando de coleguismo, né? Eu estou falando de relacionamento amoroso também, pode ser. Tá? E aí, nesse quesito, as habilidades sociais também elas são centrais, né?
E a autoeficácia em você desenvolver habilidades sociais também é importante. Esses construtos cognitivos, tá? Esses construtos cognitivos e essa capacidade de simbolização do ser humano é que eu acho que eu falei na apresentação passada, é minha opinião sobre a teoria do Bandura. São duas coisas que eu acho assim cruciais: é envolver as relações sociais entre as pessoas, as interações sociais das pessoas, tá? E envolver. Só que o Bandura é um pouco mais direto do que, por exemplo, o Vygotsky. O Vygotsky ele fala da mediação, da linguagem, tudo. O Bandura parece que quando ele fala de interação social, é uma interação entre duas pessoas mesmo, no campo bem, digamos assim, mais prático, né? E a capacidade de simbolização, porque a teoria do Bandura ela nasce como uma teoria behaviorista. Então, não sei se vocês, provavelmente vocês não devem parar para pensar muito tempo nisso, porque vocês não são da psicologia. Mas toda vez que eu penso sobre behaviorismo, me causa uma dúvida muito grande, porque assim, eles falam sempre em estímulo e resposta, resposta e reforço, mas nesse meio tempo existe alguma coisa que a gente não pode ignorar. Então, por exemplo, quando eu leio o texto dos Del Prete, que eles falam de treinamento de habilidade social, eu já fico pensando, assim, às vezes me sobe um pouco a orelha, né? Porque não é que eu tenha uma antipatia com o behaviorismo, tá, gente? Eu gosto da análise experimental do comportamento, acho interessante, mas eu acho que é muito simples para ser verdade, na real é essa, né? É o que eu posso falar para vocês é isso. E o Bandura ele traz essa capacidade de simbolização. Cara, se vocês forem ver, cara, como é que uma pessoa que tem medo de aranha, de rato, não sei o quê, vê um modelo, né, e é capaz de se autorregular quando ela vai fazer o enfrentamento da situação baseado nesse processo. Então, eu fico impressionado com a capacidade prática que essa teoria tem, tá? E eu acho que ela dá para a gente usar ela para explicar, por exemplo, relações afetivas, usando o conceito de autorregulação como central. Então, por exemplo, você vai fazer uma interação com uma pessoa, né? Bom, vamos pegar aqui um exemplo típico, um casal apaixonado. Né? Um casal apaixonado, tudo quer fazer um pelo outro, quer agradar o outro e tal. E aí começam a aparecer as coisas que você não gosta. Aí o que acontece? Você faz alguma coisa, a pessoa vai ter uma percepção disso e você vai ter uma outra percepção disso. Você vai fazer uma autoobservação. Aí você faz um julgamento baseado em fatores internos e fatores externos. Você vê as expressões faciais do seu companheiro ou da sua companheira, você vê, né, a maneira com que reage, o tom de voz, entre outros. Né? Isso só numa interação com uma pessoa. E você, a partir desse autojulgamento, ou você reage de maneira neutra, ou se punindo, ou se autorrecompensando, e aí, claro, entra a autorregulação tangível e a autorregulação avaliativa. Você quer aquele apoio social e aquela avaliação positiva do seu cônjuge, porque você gosta dele. Né? A menos que você não goste. Você, cara, tomara que me avalie mal mesmo, pelo menos eu não tenho que terminar por telefone ou, sei lá, qualquer coisa. Você fala, né? Então, que é quando você pouco se importa. Então, eu estou dando um exemplo para vocês verem como é que isso pode, digamos assim, ser usado para a gente discutir, por exemplo, a constituição de grupos na sala de aula. Porque isso é fundamental. A gente pensa que não, mas isso faz diferença. Isso faz diferença. A constituição de grupos na sala de aula, a relação entre um aluno e um determinado tipo de professor, né? A relação da autorregulação do próprio professor, né? Numa relação emocional que ele estabelece com os alunos, porque não dá para dizer que não. Quando você diz assim, eu sou um professor que não tem sentimento, isso é uma relação emocional. Isso é uma relação que você está reprimindo completamente qualquer tipo de afetividade com relação a alguém. Isso é uma repressão, não dá para você não sentir nada. Você tem que sentir alguma coisa, a menos que você seja um psicopata e você tenha algum tipo de anedonia, né? Que também é uma forma de sentir, é uma forma de sentir nada. Né? Então não existe neutralidade afetiva. Né? E essa ausência de neutralidade afetiva torna as relações entre as pessoas um milagre, realmente. Porque, assim, cada um sente de uma forma e de certa forma, milagrosamente, a gente tem uma espécie de um consenso social sobre o que é estar com raiva, o que é estar feliz, o que é estar com nojo, o que é estar com desprezo, o que é estar triste, o que é estar surpreso. Tá? Então você vê, às vezes o professor fala alguma coisa, todo mundo...
se desespera. Um aluno fala alguma bobagem na sala, todo mundo fica assim. Claro, sempre vai ter aquelas pessoas assim que divergem um pouco na média em termos de senso comum, e aí eu estou falando de senso comum mesmo, porque isso é o nosso acordo social de boa vivência, né? E aí elas acabam achando graça daquilo, achando aquilo ali uma coisa positiva. Mas, em geral, a gente tem essa capacidade de autorregular a nossa existência com base em construtos cognitivos que a gente já tem. E de onde vem esses construtos cognitivos? Em grande parte, gente, vem da nossa família, da nossa socialização inicial, da escola onde a gente estudou, da cultura onde a gente está, né, de N coisas. Então, eu vejo assim uma potencialidade muito grande de aplicar isso na sala de aula para estudar evasão, por exemplo. A evasão a gente pode entender como um processo em que a autorregulação, de certa forma, falhou, tanto por fatores internos como fatores externos, que às vezes estão interconectados, que não dá para a gente separar. Ou não, ou ao longo do objetivo dele, ele saiu para alcançar o objetivo. Mas digamos, a autorregulação dele de se regular para permanecer naquele ambiente falhou. Né? O objetivo dele era então ele escolheu aquele objetivo erroneamente. Então ele não fez uma autorregulação adequada ali. Ele viu, olha, não, realmente eu não tenho que estar aqui, eu tenho que ir para outro lugar. E aí, digamos assim, essa pessoa, entre aspas, como quem fala muito de autorregulação também é o Humberto Maturana. E o Humberto Maturana, ele fala que nós somos autorregulados e autopoéticos. E quando a gente se desestrutura demais, a gente morre. Então, para ele, essa pessoa morreu e deu origem a uma outra pessoa, num outro curso, né? Numa outra profissão, e onde ela vai se autorregular de uma maneira diferente. Né? Eu estava lendo o texto sobre essa questão, é porque como eu também estava fazendo psicologia, eu acabei trancando agora por causa do mestrado, mas eu estava lendo essa questão da autorregulação e eu lembrei muito do que eu escutei num vídeo que eu assisti um dia desse sobre esquizofrenia, igual que eu até viu comigo, que uma característica do esquizofrênico, quando ele está em crise, é a falta de vontade, ele perde a vontade. Ele perde essa coisa que eu acho que é uma característica muito humana nossa, que é a de pensar a longo prazo, de traçar metas, traçar objetivos. Não precisa ser um objetivo para quando eu tiver 50 anos, mas um objetivo para amanhã. Amanhã eu quero acordar e fazer tal coisa. Esse final de semana que vem eu quero ir para tal lugar. E a pessoa que ela desenvolve a esquizofrenia, ela perde a vontade. É uma característica muito muito clássica da esquizofrenia, na crise aguda, né, durante a crise, que eles chamam de embotamento afetivo. A pessoa, ela simplesmente não tem vontade de mais nada, ela não faz mais a higiene pessoal dela, ela levanta da cama um dia, do outro dia nem levanta, ela não consegue mais ter relações, se relacionar com as pessoas, porque também muito do que a gente constrói através das nossas relações tem a ver com os nossos objetivos, né? Se a gente não tivesse objetivo, o que a gente está fazendo aqui? Né? Por que a gente vai levantar da cama se a gente não tem nenhum objetivo na nossa vida? Pode ser que o objetivo seja só tomar banho e tomar um café para conseguir a alma entrar no corpo de volta, né? Mas tem que ter um objetivo. E o esquizofrênico, ele passa por um período em que ele perde isso totalmente. Então, ele perde total capacidade de se autorregular. Na verdade, ele nem tem... Não existe autorregulação para ele porque ele não entra nesse desequilíbrio. Ele não é agente no mundo, ele deixa de ser agente naquele momento da crise da esquizofrenia. Isso é muito louco, assim. Eu lembrei quando eu estava vendo o texto, eu sei que não tem nada a ver com o que a gente está discutindo, mas eu lembrei, e é uma coisa interessante para se colocar. Gente, eu não tenho mais nada para acrescentar, eu acho. O Glauco também disse que já falou o que tinha para falar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Se ninguém... Eu quero falar só alguma coisa aqui. Ah, o Glauco quer falar, peraí. Eu queria falar uma coisa, gente. Eu não sei se vocês têm percebido, mas às vezes vocês me percebem melhor do que eu mesmo. Eu não ando muito legal esses tempos, mas toda vez que eu me reúno com vocês, cara, eu também com o pessoal da linha 1, eu saio revigorado, cara. E é de noite, sabe? Um horário também que eu já tô meio cansado, mas assim, eu agradeço muito a participação de vocês, porque tem me ajudado, digamos assim, a recuperar esse fôlego, sabe? É muito bacana ver vocês engajados em quererem aprender e unidos, né? O nosso grupo aqui, né?
trabalhando, batalhando, né, para conseguir maiores objetivos. E eu quero ver vocês em pós-graduação, em mestrado, em doutorado, e a gente vai trabalhar para isso, tá, gente? E aí eu queria já deixar um forte abraço e um agradecimento a todos vocês. Eu queria agradecer também, gente, por vocês estarem conosco. Vocês estamos juntos hoje. Obrigada por vocês terem concordado com a troca do dia e o atraso um pouquinho no horário. Espero que não tenha atrapalhado ninguém, de novo, né? E se ninguém tiver mais nada para falar, a gente pode encerrar. Se alguém quiser comentar coisa, só abre o microfone. Eu também quero agradecer, o grupo está me ajudando bastante. Eu também não estou muito legal, não estou numa fase muito legal e eu realmente tenho uma motivação para vir toda noite aqui, conversar aqui, é legal, as discussões são muito massa. Eu aprendo bem mais com vocês do que só lendo. Então, muito obrigada também a todos que estão aqui nessa noite e nas noites também anteriores, porque está me motivando bastante, está me ajudando a melhorar. Gente, eu agradeço demais esses depoimentos. Eu fico muito feliz que a gente tem conseguido conduzir isso de uma maneira leve, de uma maneira produtiva e de uma maneira bacana. Eu agradeço também, reitero um agradecimento. Ledson, Andrei, Amanda, Yasmin, tá? Vocês são demais, cara. Então, gente, boa noite. Até a próxima, né? Uhum. Aí eu acho que encerrou, né? O ciclo? Não, falta desengajamento moral. Falta o último, né? Ainda Não, falta. tá Então até a próxima. Falta a Yasmin? A Yasmin não foi a primeira. Ela foi a primeira e vai finalizar também. Bacana. Porque a Yasmin foi a primeira a começar a estudar. Eu lembro. A apresentação dela foi a primeira. Então, gente, até a próxima semana, né? Boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui. E até semana que vem. Tchau, pessoal.